Boa noite, que a doce e serena paz nos envolva nesse estudo desta noite. Estive conversando com o nosso irmão Protásio, e interessante que em momento distinto também conversava com a nossa Par Malu, uma pessoa que nós atuamos como coordenador dos estudos mediúnicos lá no Centro Bezerra. Ambas as pessoas fizeram esse questionamento mas o porquê está encarnando tantas pessoas com problema, desajuste mental, com problema de natureza mental mesmo. Tem agora, como se não bastasse, pessoas acometidas com o Zika, com o vírus Zika. Então eu resolvi não fazer um estudo, porque é complexo, e isso aí envolve mais a medicina, mas para falar dentro da doutrina aquilo que efetivamente está em nosso alcance. Então, pesquisamos, vimos, lemos, assistimos a mídia escrita, televisiva e falada, aonde saiu esses nossos estudos. E tenho certeza, ou espero, que servirão para muitos dos irmãos tomar conhecimento, ou mesmo quem não é propriamente um espírita, ter o devido conhecimento. Interessante que as pessoas que não são espíritas, ou muitas vezes detrata, critica o espiritismo até sem um conhecimento mais devido. E Kardec, em meados do século XVIII, ou melhor, do século XIX, 1856, 1855, ele afirmava que é muito simples você jogar pedra, é muito simples você criticar, e isso, no mínimo, é uma irresponsabilidade. Falava que é a mesma coisa. Deixa eu pegar a sua luneta para um físico, eu fazer uma observação de um determinado planeta, ou algum satélite, a Lua, por exemplo, e pelaquela observação de 3, 5 minutos, o cidadão quer falar e ter certezas daquele cientista que já estuda aquilo há muito tempo. Então, antes, a pessoa deveria estudar, verificar, porque fazermos uma crítica de uma coisa que não conhecemos é, no mínimo, irresponsabilidade. E os nossos detratores falam que nós gostamos de sofrer, que nós sofremos. Nós até podemos gostar de sofrer, não de sofrer, mas somos resignados no sofrimento, porquanto temos certeza que há outra existência. A vida simplesmente não acaba quando da morte física. Há, naturalmente, outra existência, outras vidas. Pois bem, e eles dizem que nós falamos que tudo tem uma sequência, não tem nada ocorre por acaso, e que se hoje sofremos um desajuste neuronal ou somos acometidos do Zika, chegamos ao ponto, nós espíritas, de ser contra a morte do mosquito, o extermínio dessa doença, porquanto, se é um desígnio divino, então o espírita é contra o extermínio, a descoberta de uma vacina. Isso é um despautério muito grande. Então, meus irmãos, o que tem ocorrido, essas enchentes e esses tsunamis, como outrora teve a disseminação da paralisia infantil, agora nós estamos sendo acometidos por esse vírus da Zika, e inclusive atribui ao mesmo parte das várias microcefalias que existem, mas Kardec, falando ou recebendo orientação da pleia de espírito, coordenado pelo Espírito Verdade, falava-se na época que nesse período de transição haveria muitas dores, muito ranger de dente,
muitas ocorrências dessas que temos verificado. Observou que, e falava literalmente a Kardec, que não tendes a temer nenhum dilúvio, nenhum abrasamento do planeta ou algum outro fato desse gênero, porquanto não se pode denominar cataclisma e perturbações locais que se têm produzido em todas as épocas. Apenas haverá um cataclisma de natureza moral, de que os homens serão instrumentos. Então, o que ocorre, e falávamos até num estudo de Mariana, daquele dejeto de lama que saiu pelo Rio Doce até chegar ao mar, causando 17 mortes, falávamos em um estudo que, na verdade, se a gente analisar o caso em si, a gente muitas vezes pode até, mas Deus, essa inteligência suprema, permitir que isso ocorra. Mas, na verdade, a rigor, essas ocorrências, elas trazem, num segundo ou terceiro instante, solidariedade entre as pessoas, estudo por parte da ciência, cientistas se debruçam sobre tais ocorrências ou tais vicissitudes e descobre a alternativa que, em sendo implantada, vai com certeza minimizar ou impedir que novas ocorrências de magnitudes maiores, se processem. Então não tenha dúvida que isso que está ocorrendo agora, e o Brasil está sendo o centro das atenções, sobretudo em função dos Jogos Olímpicos, que está faltando menos de um ano, 250 dias, vamos dizer, e o mundo e a própria Organização de Saúde, Mundial de Saúde, a OMS, está de olho no Brasil por conta disso. Esse vírus não é novo, isso aí foi descoberto em 1940, está se havendo, vamos dizer, quase um fator epidêmico. Mas nós não podemos dizer literalmente, e a própria ciência assim também não denomina, que esse processo de microcefalia, a doença em si instalada no feto, é exclusivamente do vírus transmitido pelos mosquitos Aedes aegypti. Então, como dissemos, a mídia escrita, falada e televisada tem batido veementemente, divulgado, mas o que se sabe é grave. Os meios científicos e a ciência têm debruçado sobre, não tenha dúvida que em breve teremos uma vacina. Isso aí, de uma certa forma, tem estimulado até os defensores do aborto, em nome de que a mulher deve fazer o que bem lhe entender do seu corpo, então é praticamente, e essa vertente tem visto um estímulo para novamente emergir o aborto às evidências, ou novamente colocá-lo à baila, o que é ruim. A microcefalia, a ciência de uma certa forma a denomina quando, ao nascer e medindo o diâmetro da cabeça do feto, da criança, for menos de 32 centímetros, atribui-se que ela está propensa ou sofre de um processo de microcefalia. Sofre de um processo de microcefalia. Então, menos de 32 centímetros. E a microcefalia, ela pode ser de caráter congênito, ser familiar, não necessariamente associada a um retardo mental. A pessoa pode ter uma microcefalia e pode ter um comportamento mental bom, normal, eu diria. Pode ser provocada pela exposição de substâncias nocivas durante o desenvolvimento do feto, por exemplo, como álcool,
droga, né? Algum consumo abusivo de uma substância fortíssima, aminopterina, cocaína, heroína, durante a gravidez. Isso aí pode contribuir substancialmente para que a criança nasça com microcefalia. Novamente, ressaltando, aquela criança, segundo a Organização Mundial de Saúde, que nasça com o diâmetro da cabeça inferior a 32 centímetros. A diabetes em si pode ser um mal que corrobora com a criança nascer com essa disfunção neuronal. Outra coisa que pode provocar a microcefalia são essas anomalias genéticas, né? A exposição à radiação devido a uma explosão atômica, infecção durante a gravidez também pode, a rubéola, a toxoplasmose, né? E o próprio vírus da Zika, também por causas pós-natais, né? Causas depois do nascimento propriamente dito. Como falávamos em detratores, esses nossos detratores, ou a pessoa que não acredita, vamos dizer, em Deus, em Jesus, eles falam de uma maneira simples que, se Deus sendo perfeito, Deus sendo a inteligência suprema, criador das demais coisas, ora, se existe o mal, ele permitiu que o mal instalasse. Quer dizer, essa visão míope, essa visão deturpada. Mas Deus não criou nada, não cria constantemente, está criando, né? Que não tenha serventia, que não sirva para alguma coisa no processo que vai do átomo ao arcanjo. Então o próprio universo, um relâmpago, um estrondo, uma enchente, isso que está acontecendo agora, que está causando esse alvoroço todo, relativamente ao Zika vírus, e tem também uma utilidade. Ainda não nos foi dado a saber a utilidade em si. No entanto, somos sabedores que, quando há esses problemas mais graves, como tsunamis, enchente, e nesse caso específico agora o Zika vírus, você torna-se mais solidário, você pratica-se mais o amor. Esta ocorrência faz com que as ciências, as pessoas unam, solidarizam e descobrem vacina, faz avanços monumentais. Porque se analisarmos só aqui e agora o que está acontecendo, a gente faz uma análise bastante assodada e leva a essa conclusão. Ora, Deus nesse caso está sendo um pouco injusto. Ele fez tudo, faz tudo, e como permite que crianças morram, crianças partam recentemente, traz essas dores, traz esses transtornos para os familiares. Sabemos que Deus e toda boa espiritualidade não entra em nosso livre-arbítrio. Quando ocorre alguma dessas disfunções e nasce uma criança numa determinada família com algum problema congênito ou mesmo alguma disfunção neuronal desta, que é a microcefalia, não tenha dúvida, meus irmãos, no planejamento reencarnatório, aquele espírito, juntamente com seu guia protetor, anjo protetor, planejou essa reencarnação. Nada ocorre por acaso. Porquanto havia necessidade que aquela família, que aquela mãe, que aquela criança, que na verdade é um espírito, passasse por aquele processo. E além do mais, como nós já falamos, dado a solidariedade
dado o avanço da própria ciência, a evolução material e científica também muito grande. E a ciência, é bom que se ressalta, é uma dádiva divina. É uma dádiva divina. Sabemos que no processo evolutivo devemos crescer de forma moral e cientificamente. Tem espíritos que estão nessa presente existência e crescem só na parte científica. Outros já dá um enfoque especial na parte moral. O certo é que no processo evolutivo que vai do átomo ao arcanjo, você precisa, como um pássaro, das duas asas. E elas têm que bater de forma sincronizada e equilibradamente. Porque senão, imagina um pássaro. Se você cortar uma asa ou tirar algumas penas da asa do pássaro, ele voa destrambelhadamente, voa descompassadamente. Então seremos ainda anjos, seremos espíritos puros e trabalharemos na cocriação com Deus. Isso é o verdadeiro determinismo, isso é o destino. Quer queiramos ou não, ainda seremos anjos puros. Seremos anjos puros. Na espiritualidade, antes de começar uma existência, o espírito, ele tem consciência, tem uma previsão das coisas mais ou menos que vão passar. Evidentemente, não que ele vem para morrer com uma bala, vem para morrer num acidente, vem para morrer no sopé de um morro. Isso ocorre dado a aplicação do seu livre-arbítrio. E a espiritualidade, ela não entra nesse mérito. Ela não entra nesse mérito da sua decisão. Você tem vários caminhos. Aqui e agora. Você pode, com certeza, pegar uma arma e exterminar o seu próximo ou você mesmo. Evidentemente que você sofrerá penalidade severa relativamente a isso. É um escândalo. É um escândalo. Escândalos são necessários, mas ais da mão daquele que praticava, né? Jesus já falava isso e os evangelistas reportaram muito bem em seus evangelhos. Então, os que defendem a legalização do aborto, com esse processo disseminado do Zika vírus e dessa euforia nos meios de comunicação que está todos os dias, eles estão levantando novamente a bandeira. E nós, os espíritas e os espiritualistas, de uma maneira geral, por acreditarmos em um ser criador, em Deus, como inteligência suprema, se Ele concedeu essa existência para nós e só Ele pode tirar, então não somos favoráveis ao aborto. Mas por que? Se a criança vai nascer morta, se a criança vai nascer morta, tem uma disfunção cerebral muito grande, não seria trazer o menor sofrimento para o feto, para a criança, ou mesmo para os pais? Não, meus irmãos. Sabemos que, para que haja, vamos dizer assim, a salvação propriamente dita, você precisa e necessita arrepender-se do ato, depois regenerar. Aliás, arrepender-se do ato, expiar, né, que é um processo de sofrimento natural em decorrência do arrependimento, e regenerar. Aí sim há a salvação. Então precisamos arrepender. Depois de arrepender, nós vamos expiar. Eu estou arrependido e sinto-me constrangido do ato que pratiquei, então vou regenerar. Então, na verdade, aquele espírito, por questão de horas, se ele viver, ele tem condição de reparar, de arrepender, de tomar uma decisão, porque é difícil. O espírito na carne e querendo manifestar, e os órgãos, em função desse descompasso orgânico, não poder se manifestar.
Então, por isso e muito mais somos contra, né, o aborto. A espiritualidade foi questionada, é permitido, ou pelo menos quando o aborto pode ser praticado, quando a mãe sofre risco de vida. Ora, se temos que sacrificar um das pessoas, ou a mãe ou a criança, vamos, não é que é o sacrifício, mas vamos preservar a primeira, ou seja, a mãe. Esse espírito ainda não está, já está não nasceu, a criança não nasceu, né? Então vamos preservar a mãe. Então vimos, meus irmãos, que tudo que ocorre tem uma razão de ser, de existir, da ocorrência propriamente dita. A gente, na nossa visão micro, não temos a dimensão da ocorrência em si, mas lhes afirmo, ou afirmamos que toda ocorrência no universo é por um desígnio de Deus. Ou mesmo, diria até, não ocorre, e como foi dito nos evangelhos, né, por Jesus, não cai uma folha sequer se o Pai assim não permitir. Ele tem consciência. E vamos ter resignação, vamos observar os meios de comunicação, as orientações das autoridades constituídas para amenizar, se não exterminar, pelo menos por enquanto e de imediato, mas para amenizar essa ocorrência desse mosquito que está trazendo esse malefício extraordinário, né, impactando vários lares, para não dizer sendo objeto de estupefação em vários países. Muita luz, muita paz e que Deus nos ilumine. E como eu sempre digo, que a boa espiritualidade que dá assistência e suporte à nossa sala, que nos intua, que nos dirige sempre ao propósito de bem servir. Eu amo a doutrina dos Espíritos e amo cada um de vocês. Muita luz e muita paz. Um beijo em vossos corações. Tudo de bom.